Gente, então tá, eu tenho como primeiro atributo a completude, eventualmente tem um problema das lacunas, e aí eu vou precisar resolver em uma das formas e analogia. Outra forma é a clareza, um outro atributo é a clareza, que pode, em alguns casos, enfrentar a dificuldade da ambiguidade. E aí eu vou ter critérios hermenêuticos para a gente resolver essa situação. O terceiro grande atributo, gente, nós já vimos completude, clareza, e a gente vai ter a certeza. O que é a certeza, gente? É que para cada situação jurídica existe certeza ou coerência. Para cada situação jurídica, existe uma única regra aplicável. Qual é a conclusão aqui? Não existe conflito entre regras. Toda vez que tiver uma situação, vai se aplicar uma e apenas uma regra jurídica. Bem, qual é o problema? Quando é que eu tenho uma situação, como é que eu chamo a situação em que existe mais de uma regra aplicável ao mesmo caso? Alguém lembra? O professor falhou o áudio. Tem como o senhor repetir a pergunta? Como é que eu chamo quando existe mais de uma regra aplicável no mesmo caso? Eu chamo de antinomia. O que é antinomia? É quando existem regras opostas que se aplicam ao mesmo caso. E aí, essas antinomias, elas não podem existir. O que é que eu preciso fazer? Apenas uma delas poderá ser aplicável. Nesse caso, apenas uma das regras poderá ser aplicada. Quais são os critérios para eu resolver isso, gente? São 3 critérios. O critério cronológico. O que é o critério cronológico? Aplica-se a regra mais antiga ou mais recente. O que é que vocês acham? Se tiverem 2 regras aplicáveis, eu aplico a mais nova ou a mais antiga? A mais nova. Perfeito. Aplica-se a regra mais recente, ou como a gente vai chamar de lei posterior. Ok? Professor, as 2 saíram no mesmo dia, por exemplo. Eu vou ter o critério hierárquico. Se existe uma norma superior, lembra? O ordenamento jurídico ele é desorganizado? Não, ele é organizado na forma de uma pirâmide, não é? Então, qual é o critério que eu adoto? O critério da norma superior ou da norma inferior? Da norma, hein? Superior ou inferior? Da norma superior. Aplica-se a regra hierarquicamente superior. Ok? A gente chama assim o critério da lei superior. Está ficando claro isso para vocês? Então, por exemplo, sai deixa eu ver aqui. Sai uma lei dizendo, olha,
Deixa eu ver aqui o caso. É permitido o funcionamento de supermercados durante a quarentena. Essa é uma lei dizendo isso. Aí, de repente, o governador diz assim, não pode não. E aí faz um decreto dizendo não pode funcionar supermercado em período de quarentena. Gente, qual das duas normas eu obedeço? A lei ou o decreto? Lembra da pirâmide de Kelsen? Quem está em qual lugar? O decreto está no mesmo patamar da lei, o decreto está acima da lei, o decreto está abaixo da lei. Alguém sabe? A lei, professor. A lei está... Acima do decreto. Isso, então eu obedeço à lei. Obedeço à lei. Perfeito. Qual é o último critério, gente? Chama critério da especialidade. Aplica-se a norma mais específica, chamado critério da lei especial. Então, bora supor o seguinte. Saiu época, sei lá, época do defesa, como chama? Então, diz assim, olha, saiu uma norma do IBAMA, diz assim, olha, é proibido pescar qualquer peixe naquela região X, sei lá. É proibido pescar qualquer peixe na região, sei lá, de Santarém. E aí depois saiu uma outra regra dizendo assim, olha, nessa região aqui pode pescar tucunaré, por exemplo. Primeira norma, é proibido pescar qualquer peixe nessa região. Segunda norma, é permitido pescar tucunaré. Há uma contradição? Sim, há uma contradição. Como é que eu resolvo aí? Qual das duas eu vou aplicar? Eu quero pescar tucunaré. Eu posso ou eu não posso? Eu posso, porque nesse caso a norma mais específica, aquela que trata de forma mais detalhada, ela me permite. Então, quando tem uma norma geral e uma norma específica, eu aplico a norma específica. Ficou claro isso? Ou não? Ficou? Não? Então tá. Aqui é uma questão seguinte. Bora aqui para o quadro. A gente tem leis que são leis gerais. Não muito... Deixa eu pegar aqui. A gente tem leis gerais, que é essa aqui. Essa lei geral diz o seguinte. Proibido pescar qualquer peixe. Ok? Proibido pescar qualquer peixe. E existe uma outra lei, Sandra, que diz o seguinte. É permitido pescar tucunaré. É só para a gente poder associar aqui. Eu posso dizer que por que essa aqui é menor? Porque tucunaré é qualquer tipo de peixe? Não, ele é um tipo específico. Então, tem o total e tem um peixe específico. A lei maior diz é proibido e a menor diz é permitido nesse caso. E aí, eu quero pescar tucunaré. Eu posso ou não posso? Eu sigo a lei maior ou eu sigo a lei menor? Eu sigo a lei, a gente vai chamar assim menor, ou a gente vai chamar de norma especial. Por que ela é especial? Porque ela trata só de uma situação. Ela não traz todas as situações, trata só de um caso.
Quando eu tenho uma lei que trata de vários casos e uma que trata só de um caso específico, para resolver um conflito ou para saber qual é a lei aplicável, eu aplico aquela mais específica. E a regra de que o especial ou o específico prevalece sobre o geral. Ficou claro agora ou não? Porque olha só, aqui trata de qualquer tipo de peixe, qualquer situação, geral. Aqui não, trata de um peixe específico. Nesse caso, eu vou usar aquela norma específica. Só para a gente tentar fazer uma associação. Imagina só que tem um homem que apanha da mulher em casa, tá bom? O que é que vai? Qual é a norma que vai proteger ele? A proibição da lesão corporal. Ele não pode sofrer lesão corporal de ninguém. Agora, se for o inverso, se for uma mulher que sofre violência doméstica, é uma lei geral que eu vou aplicar para ela? Proteção contra a lesão corporal? Não, eu vou aplicar uma lei específica, porque existe uma lei específica que se aplica a mulheres vítimas de violência doméstica, que chama Lei Maria da Penha. Então, entre a lei geral, que protege todo mundo em qualquer caso de violência, e uma norma específica que preserva a mulher em caso de violência, eu aplico a específica. Vou até usar esse aqui, talvez seja mais factível para vocês. Então, eu tenho embora esse nem fosse um caso exatamente de antinomia, porque as duas andam juntas. Então, bora lá. Proteção contra qualquer violência. Proteção da mulher contra violência doméstica. Das duas, qual é a mais específica? Proteção da mulher contra a violência doméstica. Mas existem normas jurídicas que protegem contra a violência em geral. Quando for um caso de proteção da mulher contra a violência doméstica, eu aplico a lei mais específica. Ficou claro agora ou não? O que é que vocês me dizem? Eu acho que não. Bora lá, gente. Quando houver essa antinomia, quando houver esse conflito de normas, você tem que escolher uma das duas. Eu não posso aplicar as duas. Então, exemplo de novo. É proibido pescar tal coisa, ou é proibido fazer tal coisa. Ou pode, ou não pode. Então, como é que eu faço para resolver qual das duas eu aplico? Eu vejo qual é a lei posterior, ou qual é a lei superior, ou qual é a lei especial. Eu vou ver qual das duas vai ser aplicável. Claro? A gente vai até aqui hoje.